A paixão de Cristo, 50 razões por que Jesus sofreu e morreu. A oitava razão pelo qual Jesus sofreu e morreu foi para se tornar resgate por muitos. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Não existe na Bíblia a ideia que Satanás deva ser pago a fim de permitir que os pecadores sejam salvos. O que aconteceu a Satanás quando Cristo morreu não foi pagamento, foi derrota. O Filho de Deus tornou-se humano para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, como está escrito em Hebreus 2, versículo 14. Isso não quer dizer que o diabo tenha poder sobre a morte e sobre a vida, mas o verdadeiro sentido quer dizer que ele perdeu o direito de legitimidade de acusar os eleitos de Deus de dia e de noite, como está escrito em Apocalipse capítulo 12. Ele perdeu o cargo de acusador, daquele que acusa. Ele acusava os eleitos de Deus, usando a lei de Deus, mostrando que nós somos pecadores e que merecia a condenação eterna e a punição do justo juiz que é Deus, a qual a justiça de Deus exigia a nossa condenação. E o diabo aproveitava disso, mas Deus mostrou diferente, enviando a graça dele como um resgatador para servir e dar vida por muitos. Quando Jesus disse que veio dar sua vida em resgate, o foco não estava em que recebesse um pagamento. O foco é sua própria vida em pagamento e sua liberdade de servir em vez de ser servido, e dos muitos que se beneficiaram do pagamento feito por ele. Se perguntamos quem recebeu o pagamento, a resposta bíblica certamente será Deus. A Bíblia diz que Cristo se entregou por nós como oferta para Deus, como está escrito em Efésios 5, versículo 2. Não foi ao diabo, mas ao próprio Deus, a morte do Filho. Deus se agradou como oferta de cheiro suave perante o Deus justo. Cristo a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Toda a necessidade de um substituto que morresse em nosso lugar é porque nós pecamos contra Deus e estamos destituídos da glória de Deus por causa do nosso pecado, como está escrito em Romanos 3, versículo 23. Todo mundo é culpável perante Deus, não tem nenhum inocente. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, as suas bocas são sepulcros, todos se desviaram da lei de Deus e dos caminhos eternos. Só existe um meio, é Cristo Jesus, o resgatador e aquele que veio para nos servir. Assim, quando Cristo se entrega como resgate por nós, a Bíblia diz que somos libertos da condenação de Deus, porque Cristo é o advogado que justifica através da sua morte. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O cativeiro máximo do qual precisamos libertação é do juízo final de Deus. O preço do resgate dessa libertação da condenação divina é a vida de Cristo. Não apenas a vida que ele viveu, mas sua vida entregue na morte. Jesus disse repetidas vezes aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. De fato, uma das razões pelas quais Jesus gostava de ser chamado de Filho do Homem mais de 65 vezes no Evangelhos foi que tinha um sonido de imortalidade nesse nome, ou seja, os homens podem morrer. É por essa razão que ele tinha de ser homem. O resgate só poderia ser pago pelo Filho do Homem, porque o resgate era uma vida entregue na morte. E foi isso que aconteceu. O próprio Filho de Deus foi ali para a cruz para morrer por nós. O preço não foi forçado dele. É daí que ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele não precisava de nosso serviço. Ele era o doador, não o receptor. Ninguém tira minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. João 10, 18. O preço foi pago livremente. Não houve coação, o que nos leva novamente ao seu amor. Ele escolheu livremente salvar-nos ao preço de sua vida. Foi esse meio, foi dessa forma que Deus quis salvar. O homem não tem parte nenhuma na soberania de Deus e nem nos planos de Deus. Somente Deus pode receber a glória no início e no fim. Somente a Ele a honra, a glória e o poder, porque dele são todas as coisas. E foi essa forma de Deus de nos salvar, enviando o Filho para nos servir e ser um resgatador. A quantas pessoas Cristo efetivamente resgatou do pecado? Ele disse ter vindo da sua vida em resgate por muitos. Contudo, nem todas as pessoas serão resgatadas da ira de Deus.
mas a oferta é para todos, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ninguém é excluído dessa salvação que abarca todos os tesouros do Cristo Redentor. O Filho do Homem não veio para destruir as almas do homem, como está escrito em Lucas 9, versículo 56. Ele não veio para destruir. A missão dele veio para servir pecadores malditos, separados da justiça de Deus, separados do amor de Deus, separados da santidade de Deus e separados longe, totalmente longe, infinitivamente longe da glória de Deus. Se Cristo não viesse para servir e ao mesmo tempo ser o resgate e o mediador, ao meio de uma ponte que nos leva até um Deus santo e justo, todos nós estaríamos perdidos. Então foi esse meio, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido no pecado, na escravidão da lei, na escravidão do legalismo e na escravidão das coisas deste mundo. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio com amor, graça e misericórdia, recebendo a ira de Deus naquela cruz, para que através de sua morte você pudesse ter vida eterna. Vá até Ele. Você longe dele se está perdido. O meio de você chegar a Deus é através de Cristo Jesus, o resgatador. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.